Este ano, nós vamos homenagear o Clube de Caça e Tiro Vasconcelos Drummond. É um dos clubes tradicionais aqui de Itajaí e que tem uma história muito bonita. E nós vamos contar essa história em 2 capítulos, 2 programas, porque é muito grande. E vamos começar conversando aqui com uma lenda do Clube Atiradores, o seu Hercílio Germano Coelho, e também o Álvaro César Moreira, o Cezinha, presidente do clube por vários anos e que tem uma participação muito importante na história do clube também. E o Clube Atiradores, ele foi fundado em 28 de abril de 1895 e, evidentemente, tem uma história muito longa. E até nós conversamos aqui nos bastidores dos carnavais aí, já vou começar a conversar com o seu Hercílio. Seu Hercílio, os carnavais e o baile do chopp era realmente a grande coqueluche do Atiradores? Isso aconteceu em 1964. Quando 64. Era presidente o Ernesto Zalink. Ele que introduziu o carnaval. O chopp ou o carnaval? O chopp. O chopp. O chopp. O carnaval é bem mais tarde. Foi bem mais tarde. Eu até não me lembro bem quando começou aquilo. Acho que foi na época. Mas era realmente os carnavais eram os mais poupudos. Sim. Era fantasia. Tinha que segurar as portas por dentro para... Porque a presença de público era muito grande. Lotado, E sobre o chopp, já que foi o mais tradicional, e eu também participei de alguns dos bailes do chopp, não sou tão velho assim, mas já participei também de alguns bailes do chopp. Esses bailes do chopp era famoso. Aqueles canecos que eram feitos, que todo mundo até colecionava, porque todo ano tinha, né? Todo ano, Isso é verdade, todo ano. Começou em 64 e continuou, acho que foi até o 21º, 22º, não estou bem lembrado, mas eu acho que foi durante 20 e poucos anos. O sucesso do baile do chopp? Todo ano, E foi copiado depois por Indaial, por outras cidades, ou era feito na mesma época? Não, era feito na nossa época. Todo mundo gostava de chopp? Tudo em geral era em novembro, os bailes do chopp ali. Do chopp. E também é o seguinte, o Atiradores, ele teve na sua história competições de tiro? Ou não? Ou nunca teve competições de tiro? Não, teve tinha equipe de competição? Todo ano tinha a festa do Espírito Santo, e é onde se reuniu. Eu lembro que foi feito depois. Era a festa do tiro e eram convidados, inclusive, clubes de fora da cidade, né? Como de Brusque, Blumenau, Joinville, Jaraguá. E muitas vezes participaram aí, nem sempre mais. Sempre tinha, né, alguns de fora. Então, o senhor Cílio, eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o Atiradores, foi na época do Toninho Emendef. E a história que me contaram na época, é que o Toninho Emendef estava com um grupo de amigos num determinado local e conversando a respeito do Atiradores. E o Atiradores estava abandonado. Não sei qual era o presidente que tinha largado, que não tinha mais condições de tocar o clube. E o clube estava mato a todo vapor lá. E o Toninho Emendef, o pessoal saiu do almoço e vieram para o clube. Estava o Maurício Reis, estava o Toninho Emendef, estava o Marrom, que é o Deodato, estava todo mundo lá. E vieram ali, e para entrar no clube tiveram que entrar e derrubando aqueles mato tudo para chegar lá na sede. Chegaram na sede, não deu mais para arrepender, porque colocaram ele na coisa, e ele então começou a fazer uma limpeza. Essa história é verdadeira? É verdadeira.
É verdade, sim. Aconteceu. Há quanto tempo ficou parado o clube? Um ano ou mais de um ano? Acho que foi mais ou menos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí né? ninguém mais quis tocar, não tinha dinheiro para tocar. Não encontrava um presidente, não encontrava uma diretoria que quisesse assumir. E, naturalmente, o Antoninho Menderfe sentiu-se e assumiu. Por isso que o pessoal, como não tinha ninguém para pegar, fizeram esse almoço, e nesse almoço cutucaram com vara curta o Toninho, e o Toninho disse, eu vou ser presidente. E foi lá, quando ele chegou lá, ele viu o tamanho do problema. E aí acabou resolvendo e fazendo. Então, nesse período, é que começa a atividade do futebol no Atiradores? Isto, com a gestão do Antoninho Menderfe. Ele construiu aquele primeiro campo, um areão, era um banhado ali, e aterrou aquilo tudo. Eu me lembro porque o Marrom me convidou, inclusive, para ser, junto com ele, participar da diretoria de apoio lá do esporte, e os campeonatos eram feitos. E para fazer o campeonato, eles levaram muito tempo exatamente pelo que o senhor está falando. A dificuldade que se tinha para botar grama ali, não parava, porque botava o banhado. Aí tiveram que botar não sei quantas carradas de terra ali. Você calcula mais ou menos, não? Não. Mas foi um monte, né? Foi muito. Porque ali criava-se rã. Nós caçava rã ali. Porque era um banhado atrás e que era só banhado. Era um criador de rã. E depois do banhado é que tinha o alvo do tiro, que certo, a cabine ficava aqui, então aquele espaço vago era 100 metros dali que era o alvo, né? Que era o alvo. Que era um poço. E tinha que fazer o... Então, nesse período que eles fizeram então, o campo, aí começou o campeonato. Os campeonatos começaram, e eu me lembro que todos os campeonatos naquela época, na administração do Toninho, encerrava-se a competição com um jantar dançante. Isso. E nesse jantar dançante era feita a premiação, vinha todo mundo com as famílias, era uma festa muito bonita, e os campeonatos todos terminavam naquele setor. É verdade. Nesse momento. Era bem assim, E nesse momento do Toninho, o Toninho segurou durante alguns anos, depois continuou, o pessoal foi tocando e as diretorias foram vindo. Depois do Toninho Menderfe, veio... Também tem um advento, tem uma situação aqui que vale registrar, que na enchente de 83, 84, se não me falha a memória, o Atiradores serviu de abrigo. Como Itajaí não tinha abrigo feito, como o Atiradores aqui era livre de enchente, ele foi o primeiro abrigo aberto aqui em Itajaí para a comunidade, é isso? Foi depósito de alimentos e essas coisas tudo. Mas também alojou alguém também? Também. Alojou, além de todo esse depósito, de ser o QG, ele acabou alojando algumas famílias. Bem, aí não. Só a parte... Só a parte de alimentação recepção e essas coisas, depósito. Né? Certo. Então, em função disso, o Antônio Carlos Conde Reis veio na gestão do Paulo Toledo, ou já na gestão do Menderfe, não me lembro, ele veio para registrar uma verba do governo do Estado para a reforma do Atiradores. Isso. Certo? Isso. E nessa reforma do Atiradores, o Paulo Toledo, já empossado, presidente, foi que começou a criar aqueles quiosques ao lado do campo de futebol e mais outras dependências para abrigar os ferinos e os sócios que estavam lá. As churrasqueiras lá. Isso, a churrasqueira. Isso. Foi o Paulo Toledo que... E o Paulo Toledo administrou o clube até... não sabe precisar... 1985. Até 85. Quando
quando houve a assembleia do primeiro ano da prestação de contas e o Conselho Fiscal encontrou Não aprovou as contas. Não aprovou. Não aprovou as contas do Paulo aprovou. Toledo. E quem assumiu depois do Paulo Toledo? Fui eu. Ah, foi você. Então aí é bom. Então agora nos conta essa história depois do Paulo Toledo que você assumiu, como é que você conseguiu administrar um clube que tinha dificuldades financeiras? Como é que foi? Não foi fácil, né? Eu me lembro. De início nós fizemos um levantamento dos sócios que tínhamos. Quantos tinham? Tinha uns 400 sócios. Mas Mais pagantes? não, nem todos pagantes. E o seu falecido Serafim Rodrigues fez uma comissão e foram visitar todos os sócios inadimplentes e também os que tinham abandonado para retornar ao clube. E assim, durante uns 5, 6 meses, diariamente foram visitados os antigos sócios e trouxemos aos poucos todos de volta, os que se interessaram. E fechamos a portaria. Só entrava sócios kits. Aí fizeram aquela cancela que ficou um longo tempo naquela cancela na frente da... E foi você que construiu aquela secretaria nova ali? Foi. Ah, foi na sua gestão? Foi na sua gestão? Foi. E aí, administrando as verbas que entravam, a gente tocava da maneira. E também acionamos o presidente anterior, a diretoria, não a diretoria, o presidente e o tesoureiro, pela falta que cometeram, né? E aí uma assembleia nomearam uma comissão para fazer um levantamento dos prejuízos causados durante aquela época, né? Que foi o falecido Valdir Mai, que era o cabeça Da comissão? comissão, o Fernando Seara, o bicudo, e eu. Ficamos trabalhando ali durante mais ou menos uns 2 meses, levantando o prejuízo. E depois disso, a Assembleia destituiu a diretoria toda, né? E Você assumiu? onde eu assumi. Mas, senhor, nós vamos ao intervalo, nesse primeiro bloco, e na sequência vamos continuar falando a respeito da sua gestão, para depois entrarmos no encaminhamento do futuro do Clube de Cacitiro Vasconcelos Dumont. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então, senhor, como a Assembleia colocou, então, você como presidente. Agora conta essa sequência na sua presidência, o que foi feito nesse período. Bem, para terminar esse mandato tampão, tivemos que fechar a portaria. Só entrava sócios kits. Então, se arrecadou arrecadou. O senhor, eu acho que foi o mais vezes presidente do Aturadores, não foi, não? Não. Eu fui... O senhor foi quantos anos? Fui 5 anos. 5 anos. 1 ano tampão, aquele, depois mais 2 anos, e agora em 2002 a 2004
De novo? Foi de novo, foi. Quem foi mais vezes presidente ali foi o Laércio Eloy da Silva. O Laércio. Foi 9 anos. Seguido também. Está lá no início, né? No início do clube. Isso foi... Isso foi lá nos anos 60, por aí? Do Laércio? Não, foi depois. Foi depois? 70. Os anos 70? Anos 70, Foi, anos 70, sim. Mas o senhor nunca abandonou o barco, né? Não. O senhor sempre que se precisa de alguém, o atirador está com problema, chama-se o senhor Ercílio. Chama o Ercílio. Lá vem o Ercílio. O Ercílio pega e assume o abacaxi. Ele é o bombeiro. Ele assume o abacaxi e vai tocando. Entende? O senhor assumiu em 85? 85, mandato tampão, de um Pois ano é. que faltava aquele do... Eu pergunto porque em 84, se eu não me engano, teve a grande enchente em Itajaí, 83, 84. Foi. E aí Foi isso. assumiu num problema isso que eu ainda. estava querendo dizer para ti. Itajaí bem problemático por causa da enchente, né? Isso. E foi em virtude disso que o Antônio Carlos Trouxe veio para ressarcir muitos prejuízos que tinham causado. Foi muita coisa quebrada no atirador, né? E reformar a parte antiga ali do... Agora vamos entrar numa seara aqui, porque aqui você já viu que está o Cezinha aqui, eu estou explorando o máximo o seu Ercílio pelo lado histórico desse período, antes do que nós vamos chegar no segundo programa. Nós vamos fazer um segundo programa ainda para falar da atualidade do Clube de Cacetilho Vasconcelos Dumont, o Atiradores. Então, senhor Ercílio, naquele momento, começou a se fazer no Atiradores o que muita gente faz em casa. Um puxadinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho lá, até que chegou o Juca e fez o salão de baile, é isso? Foi. Foi o Juca que construiu? O Juca demoliu aquele salão velho e construiu... O que hoje não, que era. Era, até recente. Isso. Até. Isso foi em 1992. 92 foi a época que o Juca construiu. Isso. E ali vários bailes foram realizados. Aí o Juca era de baile, né? Ele gostava muito, então todo mês tinha um baile, né? Todo mês. Ele também gostava do clube e frequentava ali diariamente, né? E acompanhava todo o movimento. E uma coisa que o senhor sempre gostava, nós não estamos falando e vamos falar agora, que é o bolão. Foi. A história do bolão do Atiradores, campeão, teve grandes bolonistas e o senhor fazia parte desse elenco. Lembra dessa história, desse momento, desse período? O bolão é que me levou ao clube. Quer dizer você foi importado por causa do bolão? Eu vim dirigir uma casa comercial aqui em Itajaí, vim de Blumenau, e o pessoal do Atiradores soube e foi lá me procurar na minha loja. Fez o convite? Convidou para jogar bolão. Para jogar bolão. E isso foi em dezembro de 1958. E eu vim. E já me associei e estou aí até hoje. Dessas equipes, você lembra dos seus colegas de competição? De alguns me lembro. Alguns nomes, assim, para a gente ver se lembra. Já falecidos, o né? falecido Heitor. Também bem, mas o Heitor veio bem isso, depois. Não, mas tinha dentro dessa história. Tinha o falecido Luiz Espíndola, que era filho do seu Espíndola, que tinha aquele café da esquina ali, né? Sim. O Sebastião Pereira, que era funcionário da Malbuc. E o bolão era só masculino ou era masculino e feminino? Não, era masculino e feminino, sim. Tinha masculino e feminino? Tinha. Quartas-feiras tinha a reunião do bolão feminino. Quartas-feira, à noite, tinha, sim. E vocês treinavam todos os dias, não? Não. 2 vezes por semana? Tinha grupos todos os dias da semana. Tinha o segunda-feirino, terça-feirino. Nesse período antes do futebol, o que tocava o clube, então, era o bolão?
O bolão E o tiro? e o tiro, é. O bolão e o tiro. Era a única coisa que tinha. O atirador chegou a ser campeão estadual de bolão? Com a equipe do Atiradores? Não. Não chegamos, não. Blumenau sempre estava bem na frente da... É, você que vem de Blumenau, você sabia que Blumenau investia, né? A Blumenau era muito forte no bolão. E ainda é, né? Ainda é. Muito forte. Ô, senhor Cílio, nós estamos agora terminando uma fase histórica do Atiradores e agora nós vamos começar a dar uma pincelada, porque amanhã nós vamos fazer o Atiradores 2. E esse Atiradores 2 nós vamos estar abordando como o Atiradores chegou hoje, no estágio que está hoje. Não é mais aquela sede antiga, e sim uma belíssima sede. Então, eu convido vocês a retornarem amanhã, para que a gente possa, aí então, com a participação do Cezinha, que, me desculpe, mas hoje eu tive que explorar mais o seu Hercílio, em função da história, desses momentos, do pouquinho que foi criando, foi chegando, para chegar onde nós vamos agora definir que o Atiradores hoje é uma realidade muito grande. Um abraço, estamos encerrando esse programa e amanhã é um convite para você, volte, porque o Atiradores amanhã é realmente uma história muito gigantesca. Até lá!